Pessoal, olá meus amigos youtubers, aqui é Doc do escolatrader.net, escolatrader.com. Vou falar com vocês agora, passar uma mensagem, basicamente uma palestrinha a respeito do procedimento de retirada e depósito e retirada de algumas corretoras. Não vou citar corretoras porque o objetivo é falar de uma maneira um pouco genérica sobre a conduta do operador e o procedimento de retirada em si, né? Eu sou trader, eu opero para ganhar dinheiro e para viver disto, né? Só que eu já estou nisso há mais de 30 anos. Então, no começo, para mim, também foi difícil. O dinheiro era pouco, eu achava que eu tinha que já começar a viver de opções binárias, né? Não opções binárias, de ações, né? Na Bovespa, naquela época, nem existiam opções binárias ainda. Eu precisava viver de ações na primeira semana, quebrei a cara muitas vezes, eu brigava com o gráfico, brigava com os candlesticks, porque o estocástico mostrava para mim um sinal de que os preços de uma determinada ação ou opção iam para uma direção e os preços iam para outra, e eu brigava, falava, mas não é possível isso, o indicador está aqui dizendo que vai subir, e ao invés de subir está descendo, e tem alguma coisa errada, isso não está certo, porque esse indicador fala porque tem que acontecer. E eu não entendia na época que o mercado é soberano, ele faz o que ele quer. E não entendia também que os indicadores, eles têm lagging, que significa atraso, que o indicador mostra o que já aconteceu. Então é óbvio que quando você monta um método de trade, né, você tem um estudo em cima dos indicadores que você monta, existe uma história desse método, né? Você faz um backtest, que nós chamamos, uma história, você olha para trás, vê o comportamento daquele método, que muitas pessoas chamam de setup, mas o método é o conjunto, inclusive, de comportamento do trader. E você fazendo essa análise, você tem uma probabilidade de um resultado acontecer, mas não que aquilo seja obrigado, né? E eu brigava com os gráficos, eu tremia os dentes, eu batia os dentes de nervoso, não é possível, eu tinha certeza que o preço ia para cá e o preço veio para cá, entendeu? E eu ficava bravo mesmo com isso, né? Eu tenho certeza que isso acontece com muitas pessoas, acontece com você também, né? E essa é só um dos detalhes. Eu queria viver de bolsas de valores, utilizava as mesmas figuras, os mesmos indicadores, alguns são mais novos agora, mas eu utilizava os principais, que tem indicadores aí que tem mais de 40 anos de existência, mas eu montava na corretora, né? A corretora não usa o MetaTrader, eu ainda monto gráficos parecidos, com indicadores parecidos, que praticamente tem quase as mesmas funções dos indicadores do MetaTrader, e eu monto lá no software da corretora, né? Atualmente eu opero na XP, opero na Octo, opero na Spinelli, entendeu? Então eles têm softwares particulares que eles desenvolvem e disponibilizam somente para os clientes, ao contrário do MetaTrader, que está aí para quem quiser. Então, essa era uma conduta errada minha, de querer obter lucro logo nos primeiros dias, sem ter treinamento, sem ter conhecimento, sem ter profundidade de conhecimento. Eu já queria viver, eu fiquei desempregado, eu não fiquei, né, mas estou dizendo assim, dando um exemplo. Vamos dizer que, hipoteticamente, nós estamos em crise, então eu fiquei desempregado e eu quero viver de alguma coisa. Nós temos que comer, beber, pagar nossas contas,
Então eu pego e enxergo de uma forma errada as opções binárias agora como a salvação. Achei a salvação da minha casa, da minha família, do meu pão, do pão de cada dia. E não é nada disso, gente, não é nada disso. Opções binárias dá muito dinheiro, entendeu? Mas quando você não precisa desse dinheiro. Porque se você estiver precisando desse dinheiro para você pagar suas contas, para você custear sua vida, fica fora agora, né? Fica fora agora. O momento de você entrar em opções binárias é o momento que você pode se dar ao luxo de perder um pouco do seu capital. Quando você está no desespero, precisando de dinheiro, esse não é o momento de você fazer investimento de risco nenhum, porque você vai perder, vai entrar numa espiral de desespero que eu acho que só uma entidade milagrosa qualquer que você creia que vai poder te salvar, né? Então, qual será a nossa principal preocupação com as opções binárias ou com Forex? Primeiro, aprender os conceitos básicos de análise técnicas, os tipos de candlesticks, as figuras que formam os candlesticks. Por exemplo, isso aqui é um martelo, nós chamamos de martelo, um cabão, a parte de bater, tem uma sombra um pouco elevada aqui em cima, mas isso não importa, ela poderia ser sem sombra. E esse martelo, ele é uma figura dos candlesticks que significa reversão. Vejam vocês que nesse movimento de baixa que veio desde aqui, nós estamos aqui no tempo gráfico M1, no par euro-dólar. Nesse tempo gráfico que veio, nesse movimento de baixa que veio desde aqui, no tempo gráfico M1, nós chegamos aqui nesse momento, tivemos essa figura de reversão, que é chamada de martelo. E os preços começaram a fazer, inicialmente, muito sutilmente, uma tendência de alta, mas começaram até que explodiram e vieram parar aqui em cima, né? Aqui, de novo, nós tivemos uma figura característica de reversão. Poderia ser um martelo se ela tivesse um pouquinho mais de corpo, né? Mas não tem. Mas é uma figura de reversão, né? Uma figura de cauda longa, mas é uma figura de reversão. E vejam o que aconteceu aqui. Em alguns momentos aparecem figuras de reversão que não significam exatamente reversão, mas descanso dos preços. Vejam vocês que os preços desceram, vieram até aqui, mas ainda tinha um fundo para ser alcançado. Então eles descansaram e vieram aqui, ó, praticamente alcançar esse fundo aqui, para depois fazer essa enorme figura de alta, que é uma figura também que mostra que os preços tendem, existe a probabilidade dos preços reverterem, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a principal preocupação nossa agora, sua, que está começando, é aprender, né? Aprender. Tem muita gente, muito e-mail mesmo de pessoas que me procuram e a principal preocupação deles é qual é a forma de retirada mais rápida. Gente, zera isso da sua cabeça. Você está construindo a casa do telhado para a fundação, está fazendo tudo errado, entendeu? Você vai ter que fazer retirada, tudo bem. Você quer uma corretora séria e honesta, tudo bem, nós temos uns sites. Mas você vir me mandar e-mail me perguntando qual é a corretora que tem a forma de retirada mais rápida, dá vontade de ignorar o seu e-mail e mandar para o spam. Porque eu só não faço isso porque eu sou profissional. Porque a gente vê que a pessoa vem com a mentalidade completamente errada e distorcida do mercado, né? E em consideração a isso, eu respondo para a pessoa, mas não é assim que se pensa como um trader vencedor. Você tem que ser vencedor, você tem que pensar como vencedor, você tem que começar a treinar sua mente. Você vai retirar dinheiro a hora que o seu capital tiver crescido, tiver valido a pena, entendeu?
valer a pena. O que adianta você depositar agora 180, 200 dólares, que seja lá na casa de R$ 1.000, que é uma ninharia, se você for olhar isso do ponto de vista de mercado de ações. Isso aí é dinheiro de mercado fracionário. Você não compra nenhum lote da ação mais barata que existe por R$ 1.000. E aqui você consegue entrar no mercado de opções binárias com 200 dólares, que dá na casa de R$ 1.000, e você acha que com 200 dólares você já vai se preocupar com a retirada? Já está se preocupando com a retirada sem nem aprender a trabalhar? Você nem sabe trabalhar? Já está pensando em retirar dinheiro? Entendeu? Sabe o que vai acontecer? Se você não mudar a sua mentalidade, colocar na sua cabeça uma mentalidade de vencedor, a mentalidade de um trader, a mentalidade de uma pessoa que quer aprender a operar para ter uma profissão de verdade, sabe o que vai acontecer? Você vai perder em menos de uma semana esses 180, 200 dólares que você vai depositar. E a culpa vai ser toda sua, porque você entrou com a mentalidade errada. Feliz daquele que assistiu esse vídeo, que nada mais é do que um sabão. Entendeu? Não estou ensinando nada assim profundamente de análise técnica, mas o que eu estou passando para você aqui é muito mais importante do que análise técnica, do que indicadores, é questão comportamental de trader vencedor. E sabe qual é o percentual do trader vencedor em qualquer mercado de risco? Entendeu? Não chega a 10%. Então reze para você mudar a sua mentalidade e não estar dentro desses 90 e tantos por cento de perdedores que estão por aí. E são perdedores que são enganados pelos charlatões que ficam vendendo indicadores, vendendo estratégias mirabolantes, mentirosas, por 35 dólares, 300 dólares, 1.000 dólares, e você vai lá e paga, achando que aquilo vai salvar a sua vida. Só vai acabar mais com a tua vida. Vejam vocês que esse layout, esse setup aqui, no gráfico, na figura dos candlesticks, não tem nem média, não tem nada, só tem os candlesticks. E eu operaria e ganharia dinheiro aqui, entendeu? Para puxar de rodo, como diz o caipira, entendeu? Porque eu conheço a análise técnica, eu conheço as figuras de candlestick, e é isso que vai importar para você. Eu lá quero saber de retirada, entendeu? Retirada deixa para quando eu tiver dinheiro. O que você tem que se preocupar agora é em ter uma conta numa corretora idônea, que nós apresentamos para você. Tudo bem, você não tem 2.000, 3.000 dólares para depositar agora, deposita 200. Mas aprende a trabalhar. É o mínimo que você vai fazer, entendeu? Olha aqui, ó. Se essa figura se fechar assim, isso é um candlestick característico de reversão, assim também. Entendeu? Agora que já começou a descer, né? Mas eu queria que ela fechasse aqui em cima, fechasse aqui e abrisse a outra para vocês perceberem o que é uma figura de reversão, como ela se confirma, né? Na realidade, essa aqui quase se confirmou também como uma figura de reversão. Existem umas figuras um pouco exóticas aí, que nós chamamos de mulher grávida, bebê abandonado, né? E tem significados. Isso falando de candlesticks. Bom, mas voltando a falar do comportamento do trader, o trader que quer ser vencedor, tá vendo como está revertendo o movimento? O trader que quer vencedor, se eu entrasse aqui agora numa operação de 60 segundos, eu iria vencer, com certeza. Entendeu? Se eu entrasse na abertura dessa vela aqui, ou no meio dessa aqui, 60 segundos, eu ia ganhar a operação. Tá? Então, para vocês verem que não precisa daquelas frescuras, aquela ladruagem, que esses bandidos do YouTube, tá cheio de bandidos que uma hora que a minha cabeça estiver quente, eu vou dar nome para eles, entendeu? Eu vou dar o nome deles. Eu só não dou nome porque quem não tem que ter nome, não tem que ter nome, acabou. São pessoas que, para mim, são inominadas, né? Os candlesticks aqui deram uma descida longa, depois voltaram. Os touros estão com força, mas mesmo assim, se eu tivesse entrado nessa altura aqui, a vela fechou nesse ponto aqui, eu teria ganho uma operação de 60 segundos. Bom, mas então o que eu estava falando sobre o comportamento do trader. O seu comportamento tem que ser assim, acumular capital.
acumular capital. O trader, o investidor, vencedor, entendeu? Olhem lá o George Soros, o Warren Buffett e outros mais, a mentalidade deles é acumular capital, não é quando que eles vão retirar o dividendo, quando que eles vão fazer retirada de capital. Não, é acumular capital. É por isso que eles são ricos, entendeu? Porque eles têm mentalidade vencedora, mentalidade de rico. A mentalidade de pobre é: qual é a corretora mais fácil para se fazer retirada? Retirada do quê? Se você depositou $200, o que é que você quer retirar? Você quer retirar a sua conta? Entendeu? Deixa a sua conta, trabalha a sua conta, aprenda a trabalhar, se dê ao luxo de perder alguns trocados, se dê ao luxo de perder os $200 e depois depositar mais $200 se você quer ser um trader de sucesso, pague o seu aprendizado. Se você for fazer uma faculdade de 5 anos, entendeu? Veja quanto você vai pagar numa faculdade de 5 anos, seja lá de que curso for, entendeu? E depois que você sair de lá com o canudo na mão, veja se você tem emprego ou se você vai estar na rua do desempregado, como tem milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, e as pessoas pagam. E por que você não vai pagar um pouquinho para aprender a ser um trader profissional? Pagar, que eu digo, é perder alguns trocados. Não. Eu quero saber qual é a corretora mais fácil para fazer retirada. Gente, me poupe. Pelo amor de Deus. Vamos analisar como rico, vamos analisar, pensar como pessoas de sucesso, vamos pensar como pessoas que daqui a médio prazo, que eu digo que é de 2 a 5 anos, seremos vencedores, estaremos com casa nova, estaremos dando vida melhor para a nossa família, estaremos realizando os nossos sonhos, porque hoje nós tivemos mentalidade vencedora, mentalidade de trader profissional, trader vencedor, não é mentalidade de pobre. Não é proibido ser pobre, não. Não é proibido ser pobre porque eu tenho a minha Nissan, entendeu? Eu tenho o meu Mazda, eu tenho meus carros e eu preciso de alguém para lavar, para limpar, para consertar o pneu. E são pessoas que estão ali trabalhando, são pobres, mas são honestas. Não é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que é o seguinte, se você quer ser trader, você tem que ter mentalidade de rico, porque isso é para ficar rico. Entendeu? Se você quer ser trader profissional, você tem que ter mentalidade de pessoa de sucesso. A sua mentalidade tem que ser outra. Agora, se você quer ganhar uns trocados por semana, você está no lugar errado. Entendeu? Não é com opções binárias. Entendeu? Você pode até fazer isso, entendeu? Ganhar uns trocados por semana. Mas primeiro você vai ter que fazer o seu capital chegar lá perto dos 5, 6 mil dólares. Eu tenho conta aí de mais de 100 mil dólares. Entendeu? E eu vivo disso. E eu tiro uns trocados por semana em cima desses 100 mil dólares. Entendeu? Então, eu tiro, quero baixar o limite dessa conta na OptionBit, quero baixar o meu saldo, não consigo, entendeu? Porque eu não consigo perder. As minhas operações são vencedoras, então eu ganho e meu saldo aumenta. Mas eu tiro e gasto e vivo disso. Mas faz 30 anos. Mas sofri também. Sofri também. Viu, gente? Então é isso que eu queria passar para vocês. Tá? Esse gráfico que vocês estavam vendo aí é a nossa principal ferramenta de trabalho, que é o MetaTrader. E esse aqui é o nosso principal site, que é o blogzinho, né? Na realidade, onde você pode vir visitar, escolatrader.net, e assinar a nossa newsletter. E cada banner deste que você vê aqui é o banner de uma corretora. Se está aqui, é porque nós estudamos, fizemos um estudo aprofundado na corretora. Essa aqui nós trabalhamos com ela há mais de 4 anos, uma corretora sem dúvida uma das melhores. Aqui eu tenho o meu maior capital investido. Então tem a OptionBit, tem a OptionFair, que também é uma corretora do mesmo nível, né? OptionBit de novo. Esta corretora aqui, 24 Bulls, ela é uma corretora nova, mas tem uma plataforma muito interessante. Eu coloquei um dinheirinho aí, eu coloquei 5 mil dólares aqui para poder experimentar e já estou começando a gostar. Tá? Ela é uma corretora de um grupo de corretoras e tem uma plataforma de negociação interessante também, com ferramentas de curto prazo, longo prazo, e a lucratividade dela é uma lucratividade legal de 85% de lucros. Né? Aqui embaixo vocês vão ver de novo o banner da 24 Option,
só que agora ele está em francês aqui, porque nós fechamos um outro tipo de parceria com a 24 Option. É uma das maiores corretoras do mundo, sem sombra de dúvida, né? Você colocou o teu capital aqui, você pode ficar tranquilo, o seu dinheiro é separado do capital próprio da corretora, entre outras coisas mais. Tem uma plataforma fantástica, interessantíssima, tem ferramentas de operação muito interessantes do ponto de vista de sinal, tá? Depende do volume de sua conta. A Interactive Option também é uma corretora que tem o mesmo perfil da Option Fair e da Option Beat, mais da Option Fair, uma corretora séria, regulada pela SISEC, vale a pena você investir, né? E para os que têm menos dinheiro, menos de $200, que eu quero dizer, tem a Equioption, tem a Binary.com, que são duas corretoras que aceitam depósitos menores, que vale a pena você treinar, fazer depósitos pequenos e treinar nelas, tem contas demo também, mas não fica só nisso não, viu? Não fica só nisso, que isso não é futuro. O futuro é você aprender a ser um trader, investir, nutrir a tua conta. Nutrir a conta que eu falo é colocar todo mês, ao invés de colocar dinheiro na poupança, que está dando negativo, está dando nada, entendeu? Você coloca aqui, todo mês você vai treinando, vai aprendendo, quando pensa que não, você se tornou um trader profissional. Coloca aqui que eu falo, coloca nas corretoras, não é só nessas duas não. Aqui embaixo nós temos a BuzzTrade, que também é uma corretora fantástica, ela tem uma ferramenta chamada Seguir Trades, né? Se você não quer operar, você quer seguir um outro trader que é vitorioso, você pode confiar o seu capital automaticamente nas operações, não nas mãos dele, que você vai estar garantido pela BuzzTrade, que é regulada pela SISEC também, mas você vai estar fazendo as mesmas operações que aquele trader vitorioso está fazendo, né? Ele vai estar fazendo, o seu capital vai estar anexado ao capital dele, né? Mas não é que o seu dinheiro estará na mão dele, seu dinheiro está garantido pela SISEC, né? Pela corretora que é regulada pela SISEC. De novo aqui é Binary.com, a Empire Option, que é uma das melhores corretoras que nós temos, ela tem algumas reclamações, mas são injustas, tá? Eu tenho apurado cada reclamação que chega, vejo que são reclamações injustas, reclamações de pessoas que não entenderam nada do que tinha que fazer, fizeram errada. É uma corretora que nunca me deu problema, eu estou com ela há mais de 4 anos, entendeu? É uma corretora séria e ótima para o público brasileiro. Tá? É uma corretora com a sede no Uruguai, tem um ótimo suporte dentro do horário comercial, enfatize-se, e é muito boa. Aqui é a Optec, uma corretora normal, mas também de confiança, está no mercado há muito tempo, assim como a TradeRush e a Redwood. Eu vou confessar para vocês agora, me fugiu da memória se a corretora que tem a ferramenta de seguir trades é a Redwood ou a BuzzTrade. É quase certeza que seja a Redwood. Eu falo me fugiu da memória porque eu não utilizo essa ferramenta, eu opero por mim mesmo. Tá? Mas é uma dessas duas corretoras. São corretoras confiáveis que estão no mercado há muitos anos, né? Desde que o mercado começou praticamente. E vale a pena você vir e investir o seu dinheiro aqui, ao invés de investir dinheiro em tesouro direto, poupança, que aquilo ali é tudo só para enrolar o brasileiro. Se você não tem ainda uma conta na Neteller, Neteller é um processador de pagamento que facilita muito a transferência de dinheiro, tanto o depósito quanto a retirada depois. Porque o que vai acontecer é o seguinte, você vai precisar de fazer a sua retirada da mesma forma que você fez o depósito. Então a Neteller, você abre uma conta, registre gratuitamente, abre uma conta, a sua conta vai ser verificada. Depois você vai solicitar um cartão de crédito internacional, isso é fantástico. Eu só utilizo a Neteller e a Skill Money Bookers, para tudo, eu utilizo para pagar almoço, para tomar minha cerveja, utilizo para fazer retiradas. É muito interessante você olhar para a Neteller como uma alternativa de compra e de pagamento, de depósito e de retirada em corretoras, seja em corretoras de Forex, opções binárias, seja no nosso outro site, Escola de Apostas, né, que é o site do meu irmão.
que você lá será, no caso, trades em jogos de futebol, qualquer operação financeira que você for fazer fica muitíssimo facilitada com a Neteller. Acreditem, que quem está falando é o Doc. Abaixo aqui temos algumas corretoras de Forex, caíram no FX, e a Instaforex. A Pipperstone, eu não sei porque deu pau no banner dela, a gente vai dar um jeito de consertar isso daí o mais rápido possível. Aqui um bannerzinho da HostGator, que é onde nós hospedamos nossos sites, né? E eles pediram para que eu colocasse o bannerzinho aqui. Se você tem vontade amanhã ou depois de fazer um site, clique aqui e abra sua conta através do HostGator. É uma das uma das provedoras de hospedagem e domínio melhores que existem, com o suporte mais fantástico. É a mais recomendada, é a líder do mercado. Então eles pediram para que eu colocasse. Está aqui no rodapé, né? Então eu coloquei. Está aí. Se você não quiser montar um site, mas depois fazer qualquer coisa nesse sentido, utilize a HostGator, que você não vai se arrepender. Gente, o recado é esse: pensar como gente de sucesso. Tá? Nós temos aqui material à vontade gratuito. Temos o centro de treinamento com curso de análise técnica básico. Temos muito material, os nossos artigos. São mais de 80 artigos, se eu não me engano, eu tenho aqui. E basta você se cadastrar na nossa newsletter para você vir a receber os nossos comunicados, as nossas promoções, né? E pense como um trader profissional já, pense como uma pessoa de sucesso, pense como uma pessoa que vai ser vencedora na vida, né? E não como uma pessoa que precisa do dinheiro para comprar o pão e o leite, é o dinheiro do filhinho, esse dinheiro você não pode mexer, é sagrado. Se você tem dinheiro que você iria precisar para pagar suas contas, ou comprar o leite da tua criança, despesas da sua casa, esse dinheiro você não pode mexer, é sagrado. Isso aqui é uma parte do nosso novo site, escolatrader.com. Novo não, né? O novo layout dele, é um site que nós criamos em cima do outro que já tinha. Fantástico, já tem bastante artigo. Nós estamos trabalhando ele no sentido de deixar ele bem técnico, com muita informação. E nós temos também aqui as corretoras, como se diz, né? Você clicando nos artigos, você vai para uma página que tem a barra lateral, onde tem os banners das corretoras que nós recomendamos. Tá vendo aqui? Então, vale a pena também vir, dar uma visitada, dar uma estudada. Temos já material interessante, né? Não vou dizer suficiente, mas interessante, porque nós estamos dia por dia agregando material. O nosso objetivo é esse. E como o vídeo já está chegando próximo de 30 minutos, eu não queria que fosse isso, nunca consigo fazer vídeo com menos de 30 minutos, são muitas informações e o tempo é curto, mas eu gosto de passar todas as informações no mesmo vídeo para que não fique cortado, depois não fique espedaçado pelo YouTube. O recado é esse: pense como um trader de sucesso. Pense como uma pessoa que quer crescer, quer acumular capital. Não pense como pobre. Não pense como uma pessoa que se contenta com salário mínimo. Não estou falando mal de pobre. Só estou falando que se você quer ser trader, o teu destino é ser rico. Se você pensar grande, se você pensar da forma que tem que ser pensado. Entendeu, gente? Então, desculpem se alguém se sentiu ofendido por alguma palavra que eu falei. Dê o like no nosso vídeo, contribua para que nós possamos melhorar cada vez mais e fazer mais vídeos. Então deem um like aí embaixo e curtam o nosso site, nossas páginas no Facebook. Eu vou deixar a descrição no vídeo, né? Já está aí, você já está vendo que está aí. E como eu sempre digo, né? Mais uma vez eu peço, ajude o nosso canal a ser reconhecido, a crescer, para que nós possamos ajudar mais pessoas. E como eu sempre digo, sucesso
aos que estudam e trabalham. Isto é inevitável. Ter sucesso é inevitável se você pensar grande. Obrigado. Um abraço.